Fala galera, beleza? Então, vou resolver aqui essa avaliação que foi aplicada em 2018 e foi sobre circunferência trigonométrica. Na verdade, ela não foi só sobre circunferência trigonométrica, ela foi sobre circunferência trigonométrica, lei dos senos e cossenos e também funções trigonométricas, né? A gente tem aqui 5 questõezinhas e iremos estar resolvendo elas a partir de agora. E começamos dessa primeira aqui, onde muito simples, eu peço para você, expresso nada, né? Eu peço para você expressar a, graus em radianos as unidades que estão em graus aqui, né? Em cada item desse está em graus e eu quero que vocês escrevam em radianos. Isso é muito simples, é só uma regrinha de 3, né? No primeiro item aqui, letra A, ele quer que você expresse 15 graus em radianos. Então, a gente faz a regra de 3. A gente sabe do quê? A gente sabe que 180 graus é pi radiano. A gente escreve pi rad. Então, 180 graus é pi rad. Então, 15 graus, que é o que eu quero expressar, é x rad. Vou colocar x rad. Perceba o seguinte, sempre a unidade de graus fica embaixo de graus e rad embaixo de rad, tá certo? Então, meu x, minha resposta final, vai estar em radianos. Então, eu vou esquecer as unidades, porque eu já sei que a resposta final vai estar em radianos, tá certo? Eu poderia trabalhar com as unidades e cancelar aí grau com graus e ia sobrar radiano, mas eu prefiro optar por trabalhar sem as unidades. Então, eu fico fazendo meus pelos extremos, fico com 180x igual a 15 vezes π. Então, x é igual a 15 vezes π dividido por 180, tá certo? Então, se você dividir aqui no numerador e no denominador por 15, 15 dividido por 15 dá 1, vai sobrar só o π na parte de cima. E na parte de baixo, se você dividir 180 por 15, vai dar 12. Então, fica π sobre 12 e a unidade é radianos. Então, minha questão fica dessa forma, tá certo? Então, x é igual então a π sobre 12 rad, ou seja, 15 graus, quando eu expressar em radianos, é π sobre 12 rad, tá certo? Vamos para a letra B aqui. Quero agora converter 120 graus em radianos. Então, novamente, a gente começa com 180 graus, que vale π rad. A gente sabe disso, 180 vale π rad. Opa, π radiano. E eu quero saber 120 graus, quanto vale. Então, vai valer aqui um x rad, vou colocar. Novamente, meus pelos extremos, eu vou ter 180 vezes x igual a 120 vezes π. Passo 180 dividindo, fico com x igual a 120 vezes π dividido por 180. Risco 0 com 0, simplifico aqui dividindo por 6, porque tanto o 12 como o 18 divido por 6. Isso vai dar 12 por 6 dá 2, 2π dividido por 3, e a unidade é rad. Então, nesse próximo exemplo, nesse outro exemplo aqui, a resposta deu... não estou conseguindo fazer o retângulo. A resposta vai dar π sobre 12, que π sobre 12? 2π sobre 3 rad, tá certo? Letra C, 210 graus, quero converter aí em radianos. Novamente, ó, regrinha de 3, 180 graus, π rad, 210, opa, troquei aqui as bolas, 210 graus é x rad. Fazendo meus pelos extremos, eu tenho 180 vezes x igual a 210 vezes π. Passo 180 dividindo, eu vou ter 210 vezes π dividido por 180. Risca 0 com 0. E agora eu vou ter que x é igual a 21 e 18 dividem por 3. Então, eu vou dividir por 3 no numerador e no denominador. 21 por 3 dá 7. 7π no numerador. 18 por 3 dá 6. E a unidade é rad. Então, a resposta dá 7π sobre 6 rad.
E na letra D, para fechar a primeira questão, que é converter aí 300 graus em radianos. Então você pode fazer por regra de 3. É claro que tem outras maneiras de você fazer, né? Por exemplo, você sabe que 360, se você souber que 360 graus é igual a 2π rad, e você também sabe que 60 graus é π sobre 3 rad. Aí você consegue fazer também 360, que é 2π, menos 60, π sobre 3, porque 360 menos 60 dá 300. Então você faz essa conta, ó, 3 vezes 2 dá 6, 6π menos π sobre 3, que dá igual a 5π sobre 3 rad a resposta, né? Então 300 graus, ó, é igual a 5π sobre 3 rad. Tá certo? Na dúvida, você pode fazer por regra de 3 normal. É porque alguns desses ângulos é bom a gente ter em mente, né? Por exemplo, 60 é π sobre 3, 45, que é outro ângulo notável, né? É π sobre 4 rad. Também o 30 graus é π sobre 6 rad. Então esses carinhas aqui, ó, é bom a gente sempre ter em mente, né? Também 90 graus é π sobre 2. Então são alguns que a gente vai guardando e às vezes você pode fazer a conta de uma maneira diferente também, tá certo? Vamos para a segunda questão. Segunda questão, agora a gente quer expressar em graus. Agora a gente está com a unidade em radianos e eu vou querer expressar em graus. Vou começar com essa primeira. Aqui eu não vou usar a regra de 3. Eu vou fazer o seguinte. A gente não sabe que π rad é 180 graus, então eu vou trocar π rad por 180. Aí eu fico, ó, 180 graus dividido por 3. 180, 18 dividido por 3 dá 6, com o zero fica 60 graus. Então, π sobre 3 rad é 60 graus. Vamos para a letra B. Novamente, ó, a gente sabe que o π rad, quando eu estou junto com essa π rad, vale 180 graus. Então, eu troco, fico com 180 graus no lugar do π rad, dividido por 5. Quando você divide 180 por 5, vai dar 36 graus. Então, π sobre 5 rad é 36 graus. Letra C. 2π rad sobre 9. Agora a gente tem não o π rad, a gente tem 2π rad. Mas a gente sabe também que 2π rad é 360. Então eu troco aqui, ó, já por 360 graus dividido por 9. Tá certo? 36 dividido por 9 é 4. 4 e boto 0. Então fica 40 graus. Então 2π sobre 9 rad é 40 graus. Muito bem. Agora a gente tem 3 rad. Aqui não dá para fazer a malandragem porque a gente tá sem o π, tá certo? Mas a gente pode fazer assim também, né? Ó. A gente pode fazer 3 vezes π rad dividido por π. O que é que eu fiz? Eu coloquei π e tirei π, certo? Coloquei π e tirei π. Se eu cancelar, volta a 3 rad. Aí aqui a gente vai ter que π rad é 180. Então eu fico com 180 vezes 3 dividido por π. Só que a unidade agora vai ficar em graus, e esse π equivale a 3,14, aproximadamente. Então eu vou botar assim, ó, é aproximadamente 3 vezes 180 graus dividido por 3,14. Se você fizer essa continha, vai dar aproximadamente... Vou pegar a calculadora. Pegando a calculadora aqui, jogar ela para o lado de cá para não atrapalhar a conta. Zerei. Aí eu vou ter 3 vezes 180, 3 vezes 180, dividido por 3,14. 3,14. Isso dá aproximadamente 171,97 graus. Então, 171,97 graus é o valor aproximado de 3 rad.
Existe outra maneira de resolver isso por regra de 3, né? Você pode, se achar melhor, você fazer a regrinha de 3 da seguinte maneira. Você tem que 180 graus equivale a π rad. E 3 rad equivale a x. E aí você faz essa regra de 3. Ó. Olha só, arruma um espacinho aqui. Vai ficar π vezes x, ou seja, 3,14 vezes x, que é o π aproximadamente, né? É aproximadamente igual a 3 vezes 180. E aí você vai estar com a mesma conta, ó. X aproximadamente 3 vezes 180 dividido por 3,14. Então a gente retorna a essa mesma continha que tem em cima, tá certo? Então você pode estar escolhendo essa maneira aí, como você vai resolver quando aqui não apareceu o π rad, certo? Tiver 3, 2 rad, dessa forma você vai ter que ou fazer uma regra de 3 ou fazer essa manipulação algébrica aqui. Tudo bem? Muito bem, terceira questão. Agora a gente vai usar a lei dos senos, ó. Considerando o seno de 38 graus como sendo 0,61566, seno de 65 como sendo 0,90631 e o seno de 77, faltou um igualzinho aqui, né? Igual a 0,97437. O que é que ele quer que você obtenha? Determina o valor de D. Só que a gente sabe pela lei dos senos que D dividido pelo seno de 65 é 600 dividido pelo seno deste ângulo aqui, ó. Só que esse ângulo, ele é 77 graus. Por que ele é 77? Porque a gente sabe que num triângulo qualquer, a soma dos ângulos tem que dar 180, né? Se você não soubesse que ele era 77, você chamaria ele aqui de W. Alfa, sei lá. Acho que alfa combina mais com ângulos, né? Chamar ele aqui de alfa. Então, você sabe que alfa mais 38 graus mais 65 graus tem que dar 180. Então, alfa vai ser 180 menos 38 graus, que graus grande, graus, menos 65 graus. Se você fizer essa continha, você vai obter 77. Então, alfa é 77 graus. Então, esse ângulo aqui é 77. Então, o que é que a gente vai ter? Usando a lei dos senos, a gente sabe, ó, que D dividido pelo seno de 65 é igual a 600 dividido pelo seno do alfa, né? Que é seno de 77 graus. Fazendo meios pelos extremos, a gente vai ter que D vezes o seno de 77 graus é igual a 600 vezes o seno de 65. Passando o seno de 77 dividindo, você já poderia trocar valores aí, mas por enquanto eu vou deixar assim. Então fica 600 vezes seno de 65 graus. Eita, que esse grau tá difícil aí, pequeno. Dividido por seno de 77. Agora eu vou trocar os valores que foi dado na questão. Então, D será igual a 600 vezes o seno de 65, 0,90631, dividido por seno de 77, 0,97437. Puxando aqui a calculadora, né, que ninguém precisa perder tempo fazendo essa continha, então vamos lá. 600 vezes 0,90631, tudo isso dividido por 0,97437 igual 558, vou arredondar para 558,1. Tá certo? 558,1, então 0,09. Vou botar 0,9. Então, D é aproximadamente 558,09 metros. A unidade é em metros aqui, tá certo? Então, D dá aproximadamente este valor. Uma questãozinha aí usando a lei dos senos, tá certo?
Vamos lá. Questão 4. Na figura ao lado, o hexágono regular ABCDF está inscrito na circunferência trigonométrica, ou seja, está inscrito naquela circunferência cujo raio é 1. O vértice A é a imagem do número real 0. Letra A. Os demais vértices do hexágono são imagem de números reais pertencentes ao intervalo de 0 a 2π. Determine esses números. Então, muito bem. Como esse hexágono é regular, cada um desses ângulos que eu vou marcar aqui, ó, ele tem 60 graus. Esse tem 60, esse outro aqui também tem 60, esse outro tem 60, 60, 60 e 60, né? Porque um giro completo tem 360 graus. E quando eu divido por 6, que tem 6 ângulos aí no hexágono, cada um desses ângulos vai dar 60 graus. Então, portanto, esse ângulo aqui é de 60 graus e os demais também. Muito bem. Cada um desses ângulos é de 60 graus, então o que é que a gente vai fazer? Esse primeiro ponto A é o 0, é a imagem do número 0. Para eu chegar no B, eu vou ter que andar 60 graus, certo? Para eu andar 60 graus é andar π sobre 3. Então, esse ponto B aqui é o π sobre 3, né? Convertendo aí para radianos, né? Π sobre 3 é a imagem do número do B. Para eu chegar no C, eu vou pegar π sobre 3 e somar mais π sobre 3, já que esse ângulo daqui também é de 60 graus. Então, eu vou ficar com π sobre 3 mais π sobre 3. Se você fizer essa continha, vai dar 2π sobre 3. Quando você soma 2π sobre 3 mais π sobre 3, já que aqui também é 60 graus, mais π sobre 3, vai dar 3π sobre 3. 3π sobre 3 é π. 3 dividido por 3 dá 1. Aí agora, novamente, para chegar no ponto E, vou ter que somar mais 60 graus, mais π sobre 3. Então, π mais π sobre 3 dá igual a 3π mais π sobre 3. Ou seja, 4π sobre 3. Então, esse ponto E é o ponto 4π sobre 3. Quando eu somo mais π sobre 3, eu vou chegar no F. Então, eu vou somar mais 60 graus, mais π sobre 3. 4π sobre 3 mais π sobre 3 vai dar 5π sobre 3, né? Então, eu fico com esses pontos aí. Marco o ponto A é o 0, o B é o π sobre 3, o C é o 2π sobre 3, o D é o π, o E é o 4π sobre 3 e o F é o 5π sobre 3. Ok? Muito bem. Na letra A, ele pede para determinar os números, e na B, ele pede que você obtenha o perímetro e a área desse hexágono. Ora, o perímetro, para obter o perímetro, o perímetro de uma figura é a soma do contorno dessa figura, né? Eu vou somar esses 6 ladozinhos desse hexágono regular, tá certo? E aí, vamos descobrir só um deles, já que ele é regular. Se eu descobrir um desses aqui, um desses lados, eu multiplico por 6, que vai dar o perímetro, tá certo? Agora, você sabe que aqui é 60 graus. Como essa circunferência é trigonométrica, deixa eu mudar a cor aqui para destacar melhor. Deixa eu botar esse azul claro. Como você sabe que essa circunferência é trigonométrica, você sabe que esse ladinho aqui desse triângulo vale 1, já que é o raio da circunferência trigonométrica. Da mesma forma, esse lado do triângulo também vale 1, pelo mesmo motivo, é o raio da circunferência trigonométrica. Como os dois lados valem 1, significa que esse triângulo é isósceles. A princípio, isósceles, né? Se ele é isósceles, os ângulos da base são iguais. Esse ângulo é x e esse é x também. Só que a gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo qualquer tem que dar igual a 180. Então, 60 mais 2x tem que dar 180 graus. Ou seja, 2x é 180 menos 60, que é 120, né? Então, 2x é 120, então cada x desse vai ser 60. 120 dividido por 2, 60 graus. Ou seja, o triângulo, na verdade, é equilátero. Todos os lados são iguais, né? Já que todos os ângulos são iguais. Então, esse lado aqui também mede 1. E aí ficou fácil. Cada um desses lados agora vai medir 1. Esse lado aqui mede 1 também.
e todos os lados medem 1. Então, o perímetro nada mais é do que 6 vezes 1. O lado mede 1 e tem 6 desses lados. Então, o perímetro é 6. Tá certo? Agora, a gente tem que determinar também a... Então, vou deixar essa informação aqui anotada, né? Então, a gente tem que o perímetro é 6. E agora eu vou obter a área desse hexágono. Como é que eu vou obter a área desse hexágono? Eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a área de um desses triângulos, aqui, e multiplicar por 6, já que temos 6 triângulos iguais, porque o hexágono é regular, tá certo? Então eu vou fazer isso, eu vou calcular a área de um desses triângulos. Eu já tenho o lado dele, vou deixar só algumas informações aqui que eu vou utilizar. Muito bem. Para eu calcular a área de um triângulo qualquer, de um triângulo qualquer, a área é a base vezes a altura dividido por 2. Só que a gente não tem a altura desse triângulo, mas eu vou traçar aqui a altura. Se você souber a fórmula da área de um triângulo equilátero, você corre para o abraço. Mas em geral a gente costuma esquecer, então eu posso calcular a altura aqui desse triângulo. Para calcular a altura desse triângulo, eu vou usar o seno, a relação do seno no triângulo retângulo aqui. Seno de 60 é igual a cateto oposto, que é o H, dividido pela hipotenusa, que é 1. Lembre-se que a hipotenusa sempre está oposta ao ângulo de 90 graus. Então, você vai ter que a altura é o seno de 60. E o seno de 60 é a raiz de 3 sobre 2. Aí você substitui a altura na fórmula da área. Base mede 1, vezes a altura, que é a raiz de 3 sobre 2. Tudo isso dividido por 2. Então, a resposta vai dar a raiz de 3 sobre 4. Esse é o valor da área do seu hexágono. Do seu hexágono, não, de um desses triângulos, tá certo? E aí, para obter a área do hexágono, a área procurada, vou chamar de área H, a área do hexágono vai ser 6 vezes a área desse triângulo aqui. Então, vai dar 6 vezes raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 3, simplificando por 2, né? 3 raiz de 3 sobre 2. Essa aqui é a área do hexágono. Agora sim, a área do hexágono, tá certo? Muito bem. Vamos agora para a próxima questão. Na quinta questão, ele pede para você construir o gráfico da função dada por f de x igual a 3 vezes o cosseno de x. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou construir aqui uma tabelinha. Nessa tabelinha, eu vou colocar... Vou fazer com 3 colunas. Vou fazer o seguinte. Eu vou colocar em uma dessas colunas o valor de x. Na outra coluna, eu vou colocar o cosseno de x. E na terceira eu vou colocar a função f, que é 3 vezes o cosseno de x. Você pode fazer diretamente, não tem problema, mas eu vou dividir nessas 3 colunas. Então eu vou começar escolhendo os valores de x. Eu vou escolher os seguintes valores: 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2, que é 270, e 2π, que é o giro completo. Tá certo? Muito bem. O cosseno de 0, quanto é? O cosseno de 0 é 1. Quanto é o cosseno de π sobre 2? 0. Quanto é o cosseno de π? Menos 1. Quanto é o cosseno de 3π sobre 2? 0. E o cosseno de 2π é 1. Aí eu vou e calculo 3 vezes o valor que deu nessa tabela anterior. Você pode fazer diretamente isso, na verdade, né? Mas eu costumo apitar dessa maneira. Principalmente quando a gente tiver algumas relações aqui dentro. Não for, por exemplo, x, se for 2 vezes x, 3 vezes x, ou x mais π sobre 2, ou qualquer coisa do tipo.
Aí eu costumo optar por fazer uma tabela com dividida em 3 partes. Então agora basta multiplicar por 3 o valor que tinha no cosseno de x. Então vai ficar 3 vezes o valor do cosseno de x, que é 1. 3 vezes 1 dá 3. 3 vezes o valor do cosseno de x agora é 3 vezes 0, que dá 0. Agora é 3 vezes menos 1, menos 3. 3 vezes 0, 0. 3 vezes 1, 3. Então agora eu olho somente para os seguintes valores. Os valores de x e os valores de 3 cosseno x, que é o meu f. Tá certo? Muito bem. Eu vou colocar esses valores nesse gráfico aqui. Deixa eu trazer essa tabelinha mais para perto para não ficar distante. Muito bem. Nesse gráfico eu vou marcar os seguintes pontos. Quando x for 0, y é 3. Então ele parte desse ponto. Quando x é 0, y é 3. Quando x é π sobre 2, o y é 0. Agora o π sobre 2, você faz o seguinte. Deixa eu pegar a calculadora aqui. Tu pega a calculadora e faz o seguinte. O π é 3,14 aproximadamente, né? Então fica 3,14 dividido por 2. 1,57. Então o π sobre 2 é aproximadamente 1,57, que eu vou marcar aqui. Então quando x for esse número aproximadamente 1,57, o x vai ser 0. Então ele passa exatamente por aqui. Agora quando x for π, que é 3,14, o y vai ser menos 3. 3,14 está por aqui. E o y será igual a menos 3, vai estar lá embaixo. Então a função vai passar por aqui. Quando x for 3π sobre 2, 3π sobre 2, o y vai ser 0. 3π sobre 2, 3 vezes 3,14 dividido por 2. Dá 4,71 aproximadamente. 4,71. Então, vou marcar por aqui mais ou menos. Muito bem, quando for isso, 3π sobre 2 dá 0. E quando for 2π, que é 6,28 aproximadamente, vai dar 3. Está por aqui. Eu tracei já. Está por aqui mais ou menos, certo? Esse é o ponto π sobre 2. Deixa eu marcar por cima. π sobre 2. Esse é o ponto π. Aqui vai ser o ponto 3π sobre 2. Nesse pontinho de azul. E aqui vai ser o ponto 2π. E aí você traça esse período aqui. Vou traçar um período da função da cossenoide, né? O período da função cosseno. Subo. Tá? Desenhar aqui é uma arte. Pronto, aqui é um período dessa função, tá certo? Ela continua oscilando para trás e para frente, né? Sempre indo até menos 3 e retornando. Desce mais um pouquinho aqui, né? Tá chegando no menos 3. E ela fica sempre oscilando dessa maneira. Atingindo no mínimo menos 3 e no máximo 3, certo? E é isso, o gráfico dessa função é isso. Essa provinha aqui foi a prova aplicada no ano passado, 2018, e aí vai servir de base para a avaliação que vocês vão fazer esse ano, tá bom?